hoje a gente olha os velhinhos e fala: olha que fofos os velhinhos usando a roupa de velhinhos. Porque eles usam as roupas que eles usavam na época deles. Significa que a gente vai ser velho assim? Quase ninguém consegue descobrir qual dessas pessoas é a professora. Isso porque ela mistura quase perfeitamente com os outros alunos, principalmente por estar usando uniforme. E só olhando com muito cuidado pros detalhes, você vai conseguir descobrir quem é. Chegar atrasado salvou a vida dele. Esse menino nunca se atrasava pra aula, mas nesse dia tudo deu errado. O alarme dele não tocou e ele acordou às 7, sendo que a sua van passava às 6:30. Ele tomou café correndo e resolveu ir andando pra escola, mas no meio do caminho percebeu que tava sem fone. Ele para, pensa e resolve voltar pra pegar mesmo atrasado, porque odiava andar sem música. Mas quando ele chega na esquina da escola, percebe um negócio estranho: vários carros de polícia e ambulâncias. E aí vê o motivo: a sua van, que ele teria pego se não atrasasse, tinha batido bem no lugar onde ele sentaria se tivesse lá. Se eu me irritar, o vídeo acaba. Tá molhando o piso. Ai, não. Me incomoda muito meia molhada, mas não me irritou. Próximo, tá? Tirando o papo. Ai, por que fazem etiqueta desse jeito ainda? Tá, eu não tô irritada. Ai, é muito satisfatório colocar película minha. Não! Não, não, não. Meu Deus do céu. Pisar no tênis novo, não. Coisa de gente babaca. Mas eu não tô irritada. Ok, termina o desenho, por favor. Vai, fio, termina. Desenha bonitinho, bonitinho. Termina de bonitinho. Seu cavalo! Nessa loja, você pode pegar o que quiser se tirar notas boas. Esse menino chega e mostra que evoluiu de 7,5 pra 8,5. E o dono fala pra ele escolher o que quiser de graça. Só que ele decidiu pegar ovo, pão e leite pra sua família. E nada pra ele. E aí o cara falou pra ele pegar mais. E ele voltou com um pacote de Oreo pra dar pra sua mãe de Dia das Mães. E o cara complementa dando de graça um buquê de flores pra ele. Essa menina de 9 anos soltou um balão com o seu nome. Ela achou que não ia dar em nada, mas isso mudou a sua vida pra sempre. Porque pra Laura Buxton era só uma brincadeira. Só que uma semana depois, ela recebeu uma carta na sua casa de outra menina que também chamava Laura Buxton. O balão que tinha o nome dela atravessou o país e pousou na casa de uma menina que tinha exatamente o mesmo nome. Só que isso nem é o mais bizarro, porque conversando, elas descobriram que tinha muito mais coisa igual. Elas tinham a mesma idade, a mesma cor de olhos e os mesmos animais de estimação: um coelho, um porquinho da Índia e um cachorro preto. Elas viraram melhores amigas e são até hoje. Essa mulher começou uma guerra com o hotel. Ela chegou no quarto e as toalhas estavam dobradas em forma de cisne. Mas aí ela fez outro cisne e propôs uma guerra de animais. E no dia seguinte, o hotel tinha feito 2 cisnes. E ela respondeu com uma cobra usando óculos de sol. Mas a volta foi um crocodilo com o mesmo óculos. E ela respondeu simplesmente com uma pessoa. O hotel então fez esse elefante. Como? E ela devolveu com uma aranha. Até que no último dia ela chegou no quarto e viu isso aqui. Acho que o hotel ganhou. O Speed precisava desse cara pra terminar a live, mas deu muito errado, porque ele só pode desligar a live quando fala maçã verde. Mas esse dia decidiu que outro cara ia falar por ele. Só não esperava que esse cara tinha uma dificuldade. E deu tudo errado. What is this? It's still an apple. Come on, man. Give me the details of the apple. Is it a certain color apple? A golden apple. I'm colorblind. Oh my God! Você já viu super-heróis antes dos efeitos especiais? Porque o Flash é super poderoso e tal, mas nas gravações... E o Hulk, super fortão e tal. O Rocket, de Guardiões da Galáxia, e o Groot. Aparentemente, se você botar o dedo nesses 2 lugares do seu braço e apertar, dói muito, porque a reação das pessoas é bem ruim. Então eu resolvi testar. Tá, aperta, aperta e lau. Ai, ai, quanta dor, doeu muito, ai. Inventores mais burros da história. Esse cara criou um lápis pra incentivar crianças a não usarem drogas. Era um lápis normal, mas que tava escrito: não é legal usar drogas. Só que conforme você apontava o lápis, acontecia isso. É legal usar droga, usar droga. Pegadinhas que foram longe demais. Esse cara colocou uma placa no seu carro dizendo: buzine se você ama o diabo, porque sabia que ninguém ia nem considerar buzinar. Então ele ficava parado na frente de um monte de carros. E quando a pessoa finalmente perdia a paciência e acabava buzinando, isso aqui acontecia. O TDAH dele foi longe demais, porque esse cara foi fazer uma faxina no apartamento do seu amigo. Mas como esse amigo tava no trabalho, avisou que ia deixar a chave embaixo do tapete. Então ele chegou, pegou a chave e fez uma faxinona. Depois de horas limpando, ele terminou bem cansado. Por isso resolveu dar uma sentada no sofá e brincar um pouco com o gato do seu amigo. E mandou uma mensagem avisando: terminei aqui, tô brincando com o seu gato. Só que o amigo respondeu: Luiz, eu não tenho gato. E assim descobriram que, sem perceber, ele limpou o apartamento dos vizinhos. E por coincidência também tinha o
deixado a chave embaixo do tapete. Esse é o menor vídeo do YouTube, porque toda vez que eu falo a palavra menor, ele vai ficar menor e menor. E eu já falei a palavra menor tantas vezes que você já deve ter percebido o quanto esse vídeo tá menor. E assim, esse vídeo vai se tornar o menor vídeo do YouTube inteiro, porque ele vai ficando menor, menor e menor toda vez que eu falo a palavra menor. Você conseguiu contar quantas vezes eu falei a palavra menor nesse vídeo? Mães geniais que venceram o sistema. Um menino de 11 anos nunca queria lavar a louça, mas a sua mãe teve uma ideia genial. Falou pra ele que se ele lavasse todos os dias, na sexta-feira não precisaria lavar. Ele aceitou feliz e toda noite menos sexta lavava tudo. A única coisa que ele não percebeu é que sexta-feira era o dia que a família toda comia fora e que ele só não precisava lavar a louça porque eles nunca sujavam nada. Qual a pessoa mais azarada do mundo? Esse cara. Porque ele já se afogou, levou um choque, caiu em um buraco, rolou a escada abaixo, bateu a cabeça e escorregou no piso molhado. E ele sobreviveu a tudo isso e ainda assim continua trabalhando, porque ele é o cara das placas. Entendeu? Quem descobriu o Brasil? O cobertor. Quanto é 6 mais 7? 6-7. Qual o nome do veículo sem motor de 2 rodas? Uma moto que tiraram o motor. Qual é o animal grande cinza de 2 orelhas enormes? Elefante. Pelo menos uma tinha que acertar, né? Como assim errado? É que essa é uma prova que pra tirar 10 você precisa errar tudo, que é um dos desafios do meu livro. Esses alunos não aguentavam mais a comida do refeitório e resolveram pedir delivery. Só que isso era proibido e o segurança não deixou eles pegarem. Então o entregador deixou tudo do lado de fora e eles ficaram chorando do lado de dentro. Até que do nada apareceu a mãe de uma aluna que entregou o almoço que tinha cozinhado pra filha em casa. Só que ela percebeu o que estava acontecendo e entregou uma sacola de delivery pra outro aluno. O segurança foi proibir, mas ela respondeu: ué, ele também é meu filho. Depois disso, ela pegou sacola por sacola e entregou pras crianças. Nunca duvide de uma mãe. Esse cara tava furioso porque estavam roubando os desenhos dele, mas ele se ferrou porque perceberam que os desenhos eram IA. E quando ele postou esse desenho que ele fez de One Piece pra provar que era bom, um cara comentou pra ele primeiro aprender a desenhar e colorir. E aí o artista comentou: nem nos seus sonhos você conseguiria fazer uma arte igual a essa. Só que o que ele não sabia é que ele tava falando com o próprio animador de One Piece. Aí ele excluiu a conta. Tentaram destruir o sonho desse menino, mas sem querer realizaram ele. O Gabe tava no mercado quando 2 caras chegaram falando que eram do time do Mr. Beast e que ele tinha 1 minuto pra encher o carrinho com o que ele quisesse, que eles iriam pagar. Ele saiu correndo pela loja e pegou todos os brinquedos que nunca conseguiu comprar. Só que quando o tempo acabou, eles simplesmente riram e foram embora. Mas o pai do Gabe postou o que aconteceu. Os donos da loja viram e deram $400 em brinquedo pra ele. Só que o Mr. Beast também ficou sabendo e entrou em contato pra realizar o sonho dele. Coisas que no Brasil são normais, mas em outros países são de rico. Comer manga. Aqui tem pé de manga em literalmente toda esquina, mas em alguns países, como o Japão, é uma fruta muito cara, que pode custar mais de R$100. Havaianas. Aqui vende no mercado e qualquer pessoa tem, mas na Europa um par básico pode custar quase R$200 e virou um símbolo de status. Arroz e feijão. É o almoço padrão de qualquer brasileiro, mas em alguns países o almoço normal é um sanduíche. E pra comer arroz e feijão você precisa ir num restaurante especializado, que custa muito caro. Por fim, dentista. Aqui é um serviço que a maioria das pessoas tem acesso e tem inclusive de graça nos postinhos, mas em alguns lugares, como a Inglaterra, é extremamente caro e é normal andar por aí com o dente meio podre. Produtos inventados pra coisas diferentes do que a gente usa hoje. O ketchup foi inventado pra ser um remédio. Ele era vendido como uma cura pra tudo e principalmente pra diarreia, até que as pessoas começaram a comer, botar no hambúrguer e evoluiu pro que a gente conhece hoje. A Super Bonder começou a ser usada na Guerra do Vietnã pra colar feridas de soldados e impedir que eles sangrassem, salvando várias vidas. Até o dia que perceberam que ela também seria boa pra colar outras coisas. Por fim, os M&M's foram inventados pra ser uma fonte de energia rápida pros soldados, que eles pudessem carregar no bolso. Só que a ideia não foi pra frente e ao mesmo tempo as crianças ficaram sabendo dessa novidade e virou o que a gente ama hoje.